Hoje é quinta-feira e hoje é dia de soco matinal. Vamos lá. A Amazon planeja investir 10,5 bilhões de dólares aí em infraestrutura para inteligência artificial no Reino Unido. Também temos aí o nosso querido Lula, presidente do Brasil, Lula, anunciando a criação de uma autoridade climática, né? Ainda bem, isso veio depois de uma fala ali foi muito interessante, a gente falou até no Giro da Bolsa, da nossa ministra do Meio Ambiente, né? Qual é o nome dela? Marina Silva, que ao ser questionada sobre as queimadas que estão acontecendo agora no nosso país e a fumaça que está visivelmente em várias capitais, ela afirmou na semana passada que se ninguém fizer alguma coisa, a Amazônia vai acabar. E não foi ela que fez. Só que hoje em dia, como ela é ministra, é ela que deve fazer. Mas como ela não tem autoridade, tem que criar uma. Esse é um posicionamento interessante. Ela fez um posicionamento bem semelhante a um bombeiro que vê o prédio pegando fogo e fala, esse prédio pegando fogo? Ele fala, se ninguém fizer nada, vai, né? Uma pessoa morrendo lá e o médico, alguém tem que salvar se essa ninguém pessoa salvar aí. essa pessoa aqui, então Marina, é você que faz agora, é você que tá no cargo de ministra do Meio Ambiente. Então, a autoridade climática quer controlar o clima, que é isso. Seguindo então, com o governo avaliando aí a volta do horário de verão. Comenta aí nos comentários, né? O que você acha do horário de verão? Faz sentido? Não faz sentido? Eu quero especialista de internet aqui comentando com a gente. Só a galera que entende de energia elétrica agora. Só a galera com informações relevantes aí. Vamos lá, querem opiniões. E o que acontece? Se tiver mais pessoas favoráveis ou menos pessoas favoráveis, essa vai ser a verdade universal aqui da UVP Capital. A voz do povo é a voz de Deus. Exatamente. Então, começando mais o Soco Matinal, um programa compilado de informações de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro aqui com os meus companheiros e companheiras, que são quem? Matheus Malheiros. Bom dia pra você, espectador do Soco Matinal. Dia de começar animado, quinta-feira, semana quase acabando. Vamos pra cima. Ele gosta de campanha política. Ele mano. Ele tá no... Eu votaria nele. Votaria nele. Pô, não sei o que a vibe de picareta, Nossa mano. Eu senhora, votaria cara. nele, com certeza. Não aguento mais isso não, mano. Vamos lá. E Guilherme Godoy. Bom dia. Pronto. Então vamos lá. Como é um programa de tradição, o Matheus Malheiros aí que tá buscando voto aí pra sua eleição, como sempre, vai falar agora sobre os índices. Nos Estados Unidos, a gente tem os mercados abrindo majoritariamente positivos, principalmente após os dados de inflação ao consumidor, que estão corroborando aí com um possível corte de 0,25 pontos percentuais nas taxas lá do Fed Rate. E a gente tem o mercado oscilando entre um pouso suave para a economia e deixou para cortar as taxas de juros tarde demais e possivelmente vamos entrar numa recessão. Os mercados na Ásia fecharam também majoritariamente positivos, principalmente com ações de tecnologia se recuperando. E ali, em relação aos dados, no Japão a gente teve o índice de preços ao produtor crescendo 2,5% de agosto, que foi menos que os 2,5% esperados e 3% relatados no último mês. E, além disso, né, com base nesses indicadores, o Banco Central do Japão também sinalizou que pretende aumentar ainda mais as taxas de juros nos próximos meses. Ali na Europa, a gente tem os mercados também majoritariamente positivos, esperando a decisão sobre política monetária do Banco Central Europeu, mas já é aguardado um corte de 0,25 pontos percentuais também nas taxas. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo operando em alta, principalmente pelo impacto do furacão Francine na produção dos Estados Unidos, que é o maior produtor de petróleo bruto do mundo, e o minério de ferro operando em forte alta, atingindo o maior nível em mais de uma semana, sendo impulsionado principalmente por uma perspectiva de demanda sazonal na China antes de um feriado nacional. E por fim, o Bitcoin operando em leve alta aí de 1,29%. O ferro tá lá em cima, então. Até que enfim, né? Finalmente aí o Bitcoin. E novamente aí, para desespero e alvoroço dos nossos telespectadores, você não trouxe o Kwanza angolano porque você é contra Angola. Tudo bem, esse é um posicionamento seu. Tá tudo certo. Seguimos então com as notícias internacionais, com o quê? A inflação na Argentina e nos Estados Unidos vem aí subindo, né? Mais do que o esperado. A inflação na Argentina, que era esperado no mês de agosto para 4,2%, nossa, no mês, isso era o esperado, 4,2%. Não, era esperado 4% e veio 4,2%. Isso é muito mais que a inflação anual aqui no Brasil. E também nos Estados Unidos a gente teve aí 0,2% de inflação no mês de agosto. Exatamente. Então, assim, a inflação da Argentina realmente subiu um pouco a mais do que o esperado, né? Mas os 4,2% já é
é mais ou menos ali o que subiu no Brasil nos últimos 12 meses. No acumulado do Brasil nos últimos 12 meses foi 4,24%. E num mês, a Argentina subiu 4,2%, né? Assim, apesar de ter controlado bastante, né, a inflação, porque a gente viu inflação de 25% no mês de dezembro de 2023, ela veio caindo bastante, já está ali nessa faixa de 4%. Porém, o governo do Milei ali vai ter muita dificuldade para romper essa faixa, tá? Porque ela parece estar estagnada, principalmente com relação a como é que está a cadeia produtiva e a demanda da Argentina, né? Frente a outros aspectos também institucionais. Porém, tiveram algumas outras medidas ali, como a redução do imposto sobre importação, que o Milei adotou, que pode fazer com que tenha uma queda de 0,10 ponto percentual já no próximo mês e vá se diluindo aí com relação aos próximos, tá? A queda foi o seguinte, havia um imposto de importação de 17,5% e foi uma queda para 7,5%. É importante ressaltar que esse imposto foi introduzido ali no governo Milei ainda para tentar diminuir o déficit lá na Argentina, né, chegar próximo do déficit zero, mas agora o foco principal é de ter um controle inflacionário maior, então teve essa redução do imposto chamado PAIS aí, né? E com relação à inflação nos Estados Unidos, né, teve uma subida ali de 0,2%, foi em linha com o que era esperado, porém o que preocupou um pouco mais ali a parte do mercado foi com relação ao núcleo da inflação. Era esperado também uma alta de 0,2%, porém veio uma alta de 0,3%. É importante ressaltar que o núcleo ele desconsidera efeitos sazonais como aumentos em alimentos e na energia elétrica, por exemplo. No patamar dos 12 meses, a inflação dos Estados Unidos chegou em 2,5%, perdão, muito próximo da meta deles, que é de 2%, o que corrobora aí, principalmente um corte de 0,25% e não de 0,5%, como estavam esperando. Se viesse uma inflação um pouco mais apertada ali de 0,4% ou 0,5%, por exemplo, poderia corroborar que a taxa de juros nos Estados Unidos ficasse inalterada, e se ela viesse mais pressionada ali para, por exemplo, se não tivesse um aumento mais expressivo, significaria que a atividade está esfriando e que um corte dos Estados Unidos seria de 0,5% ou mais para tentar fazer com que não tenha uma recessão nos Estados Unidos. Maravilha. Agora vamos para outra notícia internacional, que é sobre a Amazon, né, que anunciou que investirá 10,5 bilhões de dólares nos próximos 5 anos no Reino Unido, né, buscando expandir sua infraestrutura de computação, tanto em nuvem quanto também em inteligência artificial. Exatamente, por meio da AWS, né, a Amazon Web Services. A Amazon é uma das principais empresas do mercado nesse serviço de computação em nuvem e infraestrutura para inteligência artificial. E para atender a crescente demanda que a gente tem por essa capacidade de processamento, a Amazon fez o anúncio desse investimento de 10,5 bilhões de dólares no Reino Unido nos próximos 5 anos, justamente para trabalhar e conseguir atender esse aumento de demanda. Se a gente for ver, por exemplo, no último trimestre, a gente teve um aumento de 19% no total de receita da AWS, que atingiu 26,3 bilhões de dólares. Daí a gente teve a chanceler do Reino Unido também, que é um país que está passando por um momento econômico um pouco mais delicado, com uma economia desacelerando, declarando que seria um marco para uma revitalização econômica do Reino Unido. E além desse investimento lá na Europa, a Amazon também anunciou um aporte significativo aqui no Brasil. Então até 2034 eles vão investir também aqui aproximadamente 10 bilhões de reais na sua infraestrutura de data center, principalmente voltado ali no estado de São Paulo. E se for ver tudo que a Amazon já investiu aqui no Brasil desde 2011, já deu um total de 19,2 bilhões de dólares, que gerou milhares de empregos e consolidou também a Amazon como um dos líderes aqui em data centers na região. Uma curiosidade que é interessante a gente trazer também é sobre a margem que a Amazon tem com a AWS. Apesar da gente conhecer muito pela operação de varejo mesmo, e da loja, que o conglomerado no total da Amazon gerou uma receita de 514 bilhões de dólares no ano de 2023, a AWS foi responsável por apenas 88 bilhões de dólares, aproximadamente 17%. Só que se for ver em relação ao lucro operacional, apesar de ser só 17% da receita, foi 70% do lucro. 70% do Exato. lucro de lá? Então, se for ver só a linha de lucro, a Amazon, na realidade, é uma empresa de tecnologia, não é nem uma empresa de varejo. Ela é uma grande nuvem que vende os produtos. Exato, que você tem uma margem de lucro muito mais alta nesse segmento de data centers. Então, por isso que você tem esse resultado muito mais expressivo. Maravilha aí. E vamos agora acelerando esse programa aí para manter vocês bem informados com as notícias nacionais
do Brasil. Primeiro, começamos com o Lula anunciando aí a criação de uma autoridade climática, né, em resposta à grave seca que afeta a região de Amazônias. Ou seja, ele fez isso durante a visita ali e lançou essa aí que vai criar uma autoridade climática. Se vai ou não, só o tempo dirá. Exatamente. Então, durante essa visita ao estado do Amazonas, o presidente anunciou a criação dessa autoridade climática que visa enfrentar riscos climáticos extremos. E a gente vê isso, né, num contexto que está tendo recordes secas aqui de queimadas no Brasil. E a gente está hoje com uma das piores qualidades de ar do mundo, justamente por conta de todo esse sedimento depositado na atmosfera, resultado dessas queimadas. Então, dentro dessa autoridade, vai ter um comitê técnico-científico para apoiar na implementação de políticas públicas. Então, dentro desse contexto, o presidente também anunciou um total de 650 milhões em obras, dentre elas a revitalização da BR-319, que foi bem polêmica, que faz a conexão aí de Manaus a Porto Velho. E por que foi uma obra polêmica? Tem algumas linhas que dizem que se você fazer a revitalização dessa rodovia que está com o trecho central dela sem asfalto, você vai facilitar a mineração e o garimpo ilegal na Amazônia e pode prejudicar também até mesmo comunidades indígenas. Então você tem essas duas linhas. O pessoal falando, não, você vai prejudicar o meio ambiente, os indígenas e outros. Pô, tem que ter essa infraestrutura, você tem que conectar ali Manaus com Porto Velho. Além disso, também está passando por uma crise hídrica ali no Amazonas. Então, dentre as medidas, o presidente anunciou também a dragagem dos rios dos estados. O que seria isso? Tem um processo que ocorre chamado assorreamento. Você vai tendo um acúmulo de sedimentos no leito do rio, isso faz ele ficar mais raso. Então você tem um fluxo menor de água passando e menos embarcações também. Você tem uma versatilidade menor nos rios. E esse processo de dragagem seria justamente essa retirada de sedimentos, para você trazer de volta um fluxo ali, poder navegar normalmente. E a dragagem também traz benefícios ali, porque essa retirada de sedimentos do fundo de alguns rios também dá para fazer uma filtragem e obter areia, né? Então isso faz com que movimente também isso. Isso é muito comum no Mato Grosso. Outra coisa que também foi anunciada nessa visita ao Amazonas foi que o governo anunciou a antecipação do pagamento de Bolsa Família, né? Só para o estado de Amazonas, totalizando aí 494 milhões para 656 mil famílias, ou seja, é um esforço para minimizar esses efeitos sociais que a seca atinge ali no estado de Amazonas. Maravilha. Maravilha. Então a outra notícia que a gente tem nacional é... Isso que é bom de fazer ao vivo, que é né? isso, hein, Godoy? Essa é a parte boa de fazer ao vivo. Vamos então para outra notícia nacional aqui do nosso querido Brasil. A Câmara aprova então um projeto que estabelece a compensação e a desoneração de folha, né? Então houve a desoneração de folha, agora tem uma compensação de crédito aí. Então, teve ali a aprovação na Câmara dos Deputados, né, o texto base aí que aprova a desoneração, mantém a desoneração da folha para 17 setores intensivos aí na parte de mão de obra. São setores ali que geram em torno de 9 milhões de empregos que podem ser impactados aí com essa reoneração da folha de pagamentos. Mas é um projeto que vai vir gradualmente acontecendo a partir de 2025, em que vai ter um aumento de 5% sendo diluído e alcançado até os 20% anteriormente, até 2028. Antes, em 2011, havia sido desonerada essas folhas de pagamentos, né, em que foram substituídas de 20% para uma faixa ali, uma banda de alíquotas que variavam de 1% a 4,5%, ou seja, vai ter um impacto muito grande aí, né, passando dessa faixa bem menor para uma faixa que vai chegar aos 20% ali. E isso vem principalmente ali para tentar conter ali as preocupações com relação à parte fiscal, né, que é uma preocupação latente ali, principalmente do Banco Central. Então, assim, essas e outras medidas vêm para tentar frear um pouco mais esse déficit e também tem algumas outras medidas que vão vir para compensar isso aí, principalmente ali para a gente for ver para municípios menores, uma participação menor nessa contribuição com relação ao imposto cobrado nas folhas de pagamento brasileiro. Então a gente teve o desfecho dessa novela, porque inicialmente a Câmara queria manter a desoneração. O presidente foi lá e vetou. A Câmara derrubou o veto do presidente e depois foi parar no Supremo, que deu um prazo para chegar em numa resolução e um acordo comum entre o Executivo e o Legislativo. E aparentemente chegamos nesse acordo que vai reonerar gradativamente. O Haddad e o Lira fizeram um bem bolado ali, né, e conseguiram
fazer essa aprovação aí, né, cara? Exatamente. Ó, quem é da UVP Escola já sabe tudo que a gente tá falando aqui de cor e salteado, todo mundo já sabe. Só que quem aqui apareceu perdido, isolado, totalmente jogado às traças do destino no YouTube e viu pela primeira vez esse canal, talvez não tenha entendido algumas falas que a gente trouxe aqui. Então, todos os dias nós vamos trazer algum conceito, alguma coisa simples ali para explicar o que a gente está falando e cada dia você parecer mais inteligente do que você já é, que é o objetivo do programa, além de captar cliente para nossa UVP. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um processo legislativo, que é como fazer uma lei. E a gente joga todas as leis geralmente para o governo, mas é diferente. Existe o poder legislativo e existe o poder executivo. Legislativo, no âmbito federal, a gente tem a Câmara e o Senado, né, que formam o Congresso Nacional. Executivo, presidente da República, seus ministros e os aspones ali, que são os assessores de porra nenhuma. Dessa forma, uma lei pode começar por ambas casas, inclusive pelo presidente, né? Quando a gente pensa nessa lei, olha quão interessante ela foi. O projeto de lei saiu de uma das casas, passou pela outra, ou seja, foi pelo Senado, depois para a Câmara, ou da Câmara para o Senado, e aí no final vai para o presidente. O presidente pode sancionar ou vetar. Só que quando o presidente veta, olha que engraçado, então uma lei que o Congresso fez, passou para o presidente falou, não quero. Só que o presidente é só o executivo, ele é um dos poderes. Esse projeto de lei volta para o Congresso Nacional decidir se ele vai aceitar ou não o veto do presidente. Olha que interessante. Então, um presidente pode acabar aplicando uma lei, né, executando como executivo, executando uma lei que ele mesmo não queria que tivesse sido feita. Então, o presidente não manda tanto quanto a gente pensa no final das contas. Ele é um dos poderes, a gente tem ali 3 poderes, de acordo com Mateus 4, mas a gente não vai entrar nesse mérito aí, porque a gente gosta desse programa. Mas apesar disso, o Brasil ainda é um país hiperpresidencialista, a gente costuma falar. Sim. Então, o presidente, apesar de não mandar tanto, ele ainda tem muito mais poder do que você encontra em outras repúblicas presidencialistas aí pelo mundo. A gente tem emendas parlamentares, então nesse jogo de freio e contrapeso, né, a gente tem o presidente aí entregando emendas parlamentares, que é um dinheiro ali que o deputado, o senador pode investir no seu rebanho eleitoral. Era o orçamento secreto. O orçamento secreto. Então, por aí. Existe assim, você também contra o presidente e você também se ferra muito. Então é bem mais complexo do que parece, mas é só entender esse processo legislativo, é bem legal pra gente. Antes de ir pro nosso quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Separei aqui um comentário do Chuck Frank Voarte 1999, que ele disse que isso, rapazes, ignoraram meu último comentário, estou triste. Eu li seu comentário, Chuck, tá tudo bem, eu só não tive tempo de falar aqui, né, Chuck? O Lucas Conrado disse, programa foi mesmo diferente, teve até a voz da consciência hoje, maravilha. E ó, hoje a gente temos aqui outra voz da consciência, né? Quero ver se vocês descubram aí, só pela voz, quem é. Então puxa o início aí de evidências pra gente. Manda embora. O cara sabe cantar tá em Goiás, cara. Você não sabe o hino nacional, pô. Então canta o início do refrão, vai. Viva essa loucura. Viva essa loucura. Meu Deus. Bora, velho. Manda embora, por favor. Pô, o processo seletivo tá bagunçado. Vamos lá. Como é que passou no board de cultura? Atenção RH, começa a colocar aí durante o processo seletivo pra cantar evidências. Pô, se não souber, já não contrata. Assim no karaokê a gente vai passar vergonha, cara. Ó, seguimos então aqui com o outro comentário que a gente tem, que é quem? É ele, o Salva Produtor. Sempre. Sempre confundo José com Godoy, pois eles são tipo ações preferenciais e ordinárias. Piada inteligente aí vinda de você. Na verdade, o Zé me copia, tá? Queria deixar claro. Ele xingou quem? Eu não sei. Ele xingou eu, obviamente. Foi uma ofensa. E o outro que a gente tem aqui, Theo Fernandes Oficial falou, fala pessoal, mais um belo programa de tradição, parabéns pelos 17 mil inscritos, com esse nível de alta qualidade do programa, será muito difícil não continuar crescendo desse jeito, então muito obrigado aí. E eu vi o canal dele, ele tem um canal no YouTube, tô fazendo uns covers de banda lá, massa pra caramba, e o Theo Fernandes. Eu tenho certeza que ele sabe cantar evidências. Ele sabe. Aprende com o Theo Fernandes aí. E o Sir Marcelo Loures, .contato, assistiu o Soco Matinal, agora pode almoçar. Beleza, fechou. Vamos sair. Segue aí. Tá sempre liberado. Liberado. Quero ler aqui o comentário do @G8237. Olá, queridos. Seria hoje o método mais rápido e menos custoso de transferir dinheiro além fronteiras através de cripto? Eu vivo na Europa. Caso voltasse a viver no Brasil,
Poderia eu apenas colocar todo o meu dinheiro em, por exemplo, uma stablecoin como o USDC e me mudar de volta? Dessa maneira, acredito que conseguiria economizar taxas bancárias e tempo de processamento. É correto afirmar isso? Não necessariamente. Por quê? Se você colocar só o seu dinheiro apenas em USDC, qual que vai ser o rendimento que você vai ter? Se você só tiver dólar, não adianta. O dólar é uma moeda que também sofre os efeitos da inflação ao longo do tempo. Então, apesar de ser menos uma inflação mais controlada do que o real, você ainda assim vai perder o seu poder de compra ao longo do tempo. Então, no final das contas, você vai dilapidar o seu patrimônio. E como que você vai fazer depois para inserir esse valor no sistema financeiro? Pra você conseguir comprar ativos aqui no Brasil, vai sair do chão esse valor? Vai ter que declarar isso de alguma forma. Então, o ideal é você seguir o método tradicional. Faz um câmbio, você vai ter que pagar umas taxas de impostos, mas não tem como fugir disso. Se você quiser, de fato, aplicar o seu dinheiro e fazer ele render e proteger o seu patrimônio para a perpetuidade. Fala, Godoy. Então, eu separei aqui o comentário do @AlexandreSales2. Fala, UVP, ser consultor dá muito trabalho? Sim. Eu peguei um outro comentário aqui do @LuizCarlos. Você só respondeu sim pra ele. Sim. Eu nem vi que era a resposta. Tem que abrir. Não, tá bom, Você ganhou a sua resposta. Se quiser mais detalhes, pergunta com mais detalhes. Porque pra mim é assim. Mas o Alexandre Salles tá famoso, que eu também tenho um comentário dele. Olha só, o cara tá engajado. Tem boas perguntas. Mas o Luiz Carlos Volpe Júnior 5658. Olá, tudo bem com vocês? A minha pergunta é referente ao preço de compra de um ETF. Sendo assim, como saber se o preço de compra de um ETF está barato / descontado? Muito obrigado pela atenção e assisto o programa todos os dias. Obrigado, Luiz Carlos. Então, cara, o ETF ele não tem esse tipo de valuation que você tem com relação às ações, alguma coisa que você vai ter alguns indicadores que vai te indicar se ele está realmente descontado ou não. O que você pode fazer é com relação aos preços da média e as expectativas que você tem com relação a isso. Porque o ETF, ele por muitas vezes pode ser utilizado como proteção, pode ser para você utilizar ele para acompanhar algum índice temático, por exemplo, ou para comprar uma cesta de ativos de algum setor que você gosta. Então, ele tem uma gestão mais passiva e que tem muitos ativos ali dentro, cara. Então, é meio difícil de você precificar se alguma coisa está, de fato, descontado ou se está barato para você comprar algum ativo ali. Se for, por exemplo, de algum índice, se você for acompanhar, por exemplo, o Ibovespa, alguma coisa do tipo, você pode usar o PL histórico daquele índice ali, o do Ibovespa, por exemplo, do S&P, alguma coisa do tipo, para você estar fazendo esses acompanhamentos. Mas para alguns outros índices ali que o ETF acompanha, não é muito fácil com que você faça essa mensuração. Eu tenho mais um comentário aqui do @AlexandreSales2. Prezados, poderiam explicar o que mudou com a regra contábil de arrendamento na IFRS 16? Qual a importância de considerar ou excluir o arrendamento ao analisar o lucro líquido dessas empresas? Primeiro, o que é o IFRS 16? Foi mais uma atualização de um padrão global de contabilidade que diversas empresas usam para divulgar os resultados delas. Então, o que aconteceu nessa regra aí que foi divulgada em 2019? Ela alterou a forma como os arrendamentos são contabilizados nos resultados e nos balanços da empresa. Antes, os arrendamentos eram apenas operacionais ou financeiros. Agora, após IFRS 16, todos eles vão ser reconhecidos do balanço patrimonial da empresa como ativo ou como passivo. Então, ali na sua linha do ativo, você vai ter um direito de uso e no passivo você vai ter daí o arrendamento mesmo, com uma obrigação a ser paga. Então, dentro do DRE da empresa, qual que vai ser o impacto disso aí? Vai ter ali uma parte que vai cair na depreciação da empresa, depreciação do ativo, ali em relação ao direito de arrendamento, e no resultado financeiro você vai ter juros do passivo, que também é um item que está no seu balanço patrimonial. Então, você tem uma linha que está lá, depreciação e amortização, e outra parte que vai ser lançada no resultado financeiro. Como resultado, você vai inflar o EBITDA da empresa. Por quê? Você pega o EBITDA lá, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, você vai cortar depreciação e o resultado financeiro, que são as linhas nas quais vão entrar os valores que você tem que desembolsar referentes ao arrendamento. Então, pode dar uma impressão de um lucro operacional maior, que seria o EBITDA. Então, se você desconsidera isso aí. E no final, a linha de lucro líquido vai permanecer praticamente inalterada, porque é o resultado que ainda é refletido no DRE, só que o que muda vai ser a linha com que vai aparecer. Então, deixa de ser ali algo operacional e vai entrar como depreciação e resultado financeiro. É isso aí. Mais alguns aqui. Marcos J. Salazar, como sempre, um show de programa, pessoal. Parabéns, obrigado. O Pedro Afonso falou assim, ótimo programa, porém questiono a quantidade de vezes que a meia vermelha do apresentador é lavada na semana.
Vagabundo. Lavou hoje, ó, não veio com aí, ela. não vim com ela. Ele tem 5 meia vermelha e você nem sabe. Agora, e tem um aqui que falou assim, ó, agora posso almoçar sossegado, né? Que é quem? Douglas Ribeiro aqui. Obrigado aí pelo comentário, Douglas Ribeiro, né? Pode almoçar aí. E tem um outro comentário que é importante, que diz José Eduardo, para finalizar, que disse, pergunta muito importante. Por que tem esse monte de fita crepe colada no carpete, né? Então, quer responder, Lucas? Quem viu, né? Quem acompanhou aí o que aconteceu com o Manuel ali na segunda-feira, no programa de segunda-feira, sabe? Essas fitas aqui não estavam aqui, aí, infelizmente, né? Sabe? Situação chata, a gente teve que situação chata aí, mas logo o Emanuel vai estar de volta aí, a gente vai conseguir retirar as fitas aqui. E se vocês puderem deixar até um comentário aí, melhoras, Emanuel, forças, Manuel. E quem não... Estamos com você, te amamos. Quem infelizmente, ou felizmente aí, não acompanhou o que aconteceu aqui no programa com o Emanuel, volta lá no programa de segunda-feira que vocês vão entender o que aconteceu. E seguindo então com as notícias não tão irrelevantes, agora a gente vem com a LVMH, a companhia que tem quase todas as marcas de luxo aí do mundo, né? Quer expor agora algumas de suas marcas na Fórmula 1, né? E aí a gente tem um conflito de marcas aí sendo mostradas dentro da competição, né? Exatamente, a gente vai ter uma rinha, talvez. Rinha de relógio. Rinha de relógio, Tag Heuer contra Rolex na Fórmula 1. Quem você aposta aí? Se a gente fosse vagabundo de ter uma bet, a gente colocaria aí uma rinha de relógio. Dava pra colocar numa bet. Daria pra colocar. Mas então... a gente não é vagabundo de casa de aposta, viu? Pode continuar. Exato. Mas é dinheiro que tá envolvido nisso aí, porque além da marca, da Tag Heuer, que é do grupo LVMH, né, Louis Vuitton, Moet Hennessy, você tem ela querendo colocar como patrocinadores também a própria Louis Vuitton, você tem a Moet Chandon, a Tiffany, a Tag Heuer, dentre outras marcas desse conglomerado que domina praticamente todo o mercado de luxo do mundo. E é um contrato muito relevante para a Fórmula 1. Se a gente for pegar ali em relação ao último ano, eles faturaram aqui um total de 350 milhões de dólares aproximadamente com patrocínios. E esse contrato, apenas só esse contrato com a LVMH seria de 150 milhões de dólares por ano. Metade é só então, com a LVMH. Exato, metade do valor dele seria só com a LVMH. Então seria um contrato muito relevante. E por que você tem agora tantos olhos na Fórmula 1? Primeiro, porque é o esporte favorito entre os ricos, que é o principal público da LVMH. E segundo, que teve foi um dos esportes que mais cresceu no mundo, se a gente for pegar em relação ao impacto que ele tem ali nas mídias. Até alguns anos atrás, tinha cerca de 400 milhões de fãs pelo mundo todo. Agora, a gente já está em 1,5 bilhão de fãs. Se for pegar também números de telespectadores de uma corrida, por exemplo, a gente, em 2019, teve uma série da Netflix sobre a Fórmula 1. Você tinha ali em média de 500 mil telespectadores nos Estados Unidos para cada corrida. Depois essa série, ali pós 2019, bateu 1,5 milhão de telespectadores por corrida. Isso foi genial, né? Então é muita visibilidade que tem e visibilidade para um público certo que a LVMH já busca vender os produtos dela. Essa série aí foi bem legal mesmo, né? Há uns 5, 6 anos atrás, a Fórmula 1 era um esporte já de pessoas mais de idade, né? Uhum. E agora tem muita gente jovem aí que tá começando a acompanhar até a trajetória dos pilotos, a vida pessoal dos pilotos, voltou pro mainstream aí de uma forma interessante. Outra notícia que nós temos para finalizar aí, que não é tão irrelevante, é a notícia aí do governo federal buscando aí voltar com o horário de verão. Ele que já foi extinto em 2019 aí, na época do governo Bolsonaro. É verdade. Então, assim, o Alexandre Silveira tem tentado aí novos métodos para tentar frear aí com relação a essas pressões nas bandeiras tarifárias que a gente está vendo aí, né? Agora estamos no patamar 1, podendo chegar ao patamar 2 ou até chegar nos patamares que foram criados ali, aquela nova bandeira que foi de escassez hídrica. Então, assim, para tentar frear com que tenha esses avanços aí, principalmente por estar gerando ali energia através de alguns modelos que são mais caros, como as termoelétricas, por exemplo, o Alexandre Silveira está estudando aí com relação à parte dos ministérios ali, qual que seria o impacto de voltar com o horário de verão. Então, cara, além disso, não está sendo levado apenas com relação à parte das crises hídricas ali, o impacto no setor de energia elétrica, mas também no impacto econômico. Porque o próprio horário de verão, ele estimulava ali o pessoal a ir para bares, restaurantes e alguns outros, porque eles tinham, em tese, 1 hora a mais de dia ali, e já tinham vários estudos ali com relação ao impacto econômico nos setores de lazeres aí.
Então, pode ser que seja mais um fator que faça com que esse horário possa voltar. E você aí pode dizer se você é a favor ou contra. Aqui tem opiniões divididas no nosso programa. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou a favor. Ó, o meu motivo de ser contra. Já vamos cair no pau aqui. Opa! Calma, pô. Minha libido Programa tá de alta, família, desculpa. cara. Vamos lá. Ó, pra mim o principal prejudicado nessa história é principalmente a pessoa que pega ônibus muito cedo. Porque uma pessoa que pega um ônibus ali umas 5h30, o sol ainda já pelo menos tem sol. Partindo para as 4h30 da manhã, né? Ou seja, 1 hora a mais ali na parte da manhã, significa que a pessoa pode sair no escuro de casa, né? Isso aí pode ser um problema. Eu sei que isso é uma das reclamações que pra mim é coerente, sabe? Tem 1 hora a mais de sol no final da tarde pra quem quer beber e tem 1 hora de sol a menos aí pra quem tem que sair cedo pra trabalhar. Mas no verão, o sol nasce mais cedo também. Então, é uma das justificativas que eles falam. Então, eles nascem mais cedo e se põem mais tarde. Então, por isso também que a gente utiliza aí desse horário de verão. Todo o meu trajeto ali de ensino fundamental e médio, eu também pegava ônibus exatamente às 5 horas da manhã. Só que a minha visão é que o período que eu ficava com o escuro ali, ele era mais curto no horário de verão, com relação a isso, tanto porque eu vou sair ali no horário próximo das 6, 5 e pouco ali, mas depois quando eu vou voltar ainda tá mais claro. Então eu vou ter esse benefício ali. Exatamente. Então eu vou ter o benefício ali que eu sairia à tarde, às vezes, muito no escuro e não tem esse problema aí, cara. Mas eu gosto bastante disso. E a sua opinião? Ponto, que é um estudo que eu li que foi feito nos Estados Unidos em relação a mortes de idosos pós-horário de verão. Então, você pode pensar inicialmente, pô, são duas coisas completamente descorrelacionadas, o que tem a ver ali uma coisa com a outra? Mas foi feita essa pesquisa, esse levantamento, e no final foi constatado que a mudança para o horário de verão coloca uma carga maior no nosso corpo para conseguir se adaptar ao nosso próprio relógio biológico. E ali os idosos, que já eram pessoas, né, com mais debilitadas no geral, acabavam não conseguindo se adaptar adequadamente. Então esse estresse adicional colocado sobre o corpo deles acaba ocasionando aí um pico de mortes. Não era algo muito significativo, mas era uma correlação que existia desde que foi implementado o horário de verão. Então tem esse ponto também. Pessoas mais debilitadas sofrem, isso acaba indiretamente impactando o número de mortes que são causadas por diversos fatores, né? Mais um ponto de estresse que é colocado no corpo para fazer essa adaptação. Eu queria ver esse estudo aí depois. Maravilha. Parece uma correlação espúria, não sei. Finalizando então esse programa, gente, aqui, os maiores nomes aqui do ambiente climático discutiu o horário de verão, né? Relógio biológico, a gente teve 3 opiniões aqui muito concisas, né? A minha opinião é que prejudica o trabalhador e favorece o vagabundo. O Malheiros diz que mata idoso. E o Godoy, ele vai do contra porque ele é vegano. Então é isso. Governo federal, tá aqui a nossa opinião. Toma sua decisão aí com base na nossa opinião, é claro, que é fundamentada aqui, como você acabou de perceber, né, governo federal? Comenta aí pra gente. E pra finalizar esse programa aqui de muita ciência, a gente vai agora com quem? Com o recado final com o Godoy. Godoy, fala aquele recado final pra acalentar o coração dos vossos espectadores. O meu recado final vai pra você que tá acabando de entrar na empresa e você tem que começar a agradar as pessoas que estão nela. Cuidado para não agradar demais, cuidado para não agradar de menos. Fica a dica. Ô, louco. Ele ofendeu... entrou 9 pessoas na empresa. Ele ofendeu 9 pessoas ao mesmo tempo aí. E porque o Alan tá exatamente atrás da câmera que eu tô olhando. E ele... Ele já conseguiu ofender a gente. E ofendeu... Não sabendo evidências. Isso é um ponto. Ele também, ofendeu aqui todo mundo nessa sala. Hashtag fica a dica. Isso é um ponto, então. Degrau na escada, Chico Rei Paraná, pelo menos? Então fechou. Próximo programa No frio aí, da madrugada! No frio da madrugada.